Fala pessoal, hoje vamos falar sobre os melhores múltiplos fundamentalistas para análise de ações. Mateus em Ação está no ar. A gente já falou aqui no canal de múltiplos fundamentalistas, mas é claro que eu tenho meus preferidos, outros analistas têm os seus preferidos, mas o mais importante dos múltiplos fundamentalistas, além de entender como eles são calculados, é saber combinar diversos múltiplos para fazer uma análise completa, para fazer uma análise que abarque ali diversos ângulos, né? Que você consiga olhar para a empresa, primeiro o crescimento, olhar se ela está gerando retorno satisfatório ao acionista, olhar se ela está sendo eficiente na sua operação. Então, esses são os indicadores que eu mais gosto, eu vou explicar por quê, e isso aqui pode servir até para você fazer um screening, né? Você determina, né, qual é o mínimo de crescimento de receita que você quer que a empresa esteja crescendo, o ROIC mínimo que ela esteja oferecendo, a margem EBITDA que você considera justa, o EV/EBITDA, que já é um indicador de valuation que você considera adequado, e dívida líquida EBITDA, a mesma coisa. Então, se você fizer de repente um screening, você consegue até achar boas oportunidades na bolsa, né? Filtrando ações para que elas obedeçam a cada critério que você vai estabelecer. Então, vamos lá, vamos entender aqui por que esses indicadores são os meus preferidos e como você pode utilizar eles de maneira otimizada. Bom, primeiro, que eu acho muito interessante, que é o tema do mercado hoje, né? É crescimento do top line, o crescimento de receita, né? Faltou botar aqui, mas isso aqui é o CAGR, né? Conhecido também como CAGR, C-A-G-R. Isso aqui é o crescimento médio anualizado da receita. Então, uma empresa que tenha um CAGR de 15% significa que nos últimos anos, né, e esse número é você que estabelece, nos últimos 3, últimos 5 anos, significa que aquela empresa está crescendo as suas receitas a uma taxa de 15% ao ano. Tá? Então é muito importante hoje, né, que o mercado dá muito mais valor ao growth, ao crescimento, né, do que ao value, que são aquelas empresas mais estáveis, pagadoras de dividendos e etc. É muito importante investir em empresas que apresentem crescimento de receita, empresas que consigam vender mais, que consigam crescer as suas receitas acima da inflação, por exemplo. Então, isso aqui é muito importante. Empresas sem crescimento são investimentos com um potencial mais baixo de valorização. ROIC, a gente já falou sobre ROIC aqui, e tem muitas pessoas perguntam por que não o ROI, né? O Return on Equity, por que o Return on Invested Capital? O Return on Equity, que é o ROI, ele usa o lucro líquido sobre o capital dos acionistas. O ROIC não, ele já pega todo o capital empregado, todo o capital investido naquela empresa, seja ele de acionistas ou capital de terceiros, e ele usa o EBIT, o lucro operacional. Ele usa o NOPAT, né, para ser mais preciso, né, que é o Net Operational Profit After Taxes, que é o lucro operacional após impostos. Então, quando você usa o lucro operacional, né, e divide por todo o capital que foi investido naquela atividade daquela empresa, você tem o ROIC, né, que é o retorno que ela gerou para o seu investidor, o retorno que ela gerou sobre aquele capital investido. Então, empresas com ROIC alto ao longo do tempo, né, e o ROIC se relaciona muito com o conceito de Weighted Average Cost of Capital, que é o WACC, né, que é o custo de capital médio ponderado. Quando você tem esse valor aqui sendo acima desse custo de capital, quando você tem ROIC acima de custo de capital, você tem uma empresa que gera valor ao acionista. Por quê? Porque o acionista recebeu mais do que o custo de capital, então ele teve ali o seu capital muito bem remunerado. Então, empresas com ROIC alto são bons investimentos, são empresas que remuneram adequadamente o capital do acionista. Aí a gente vem aqui para o indicador de eficiência, né? O que é a margem EBITDA? A gente já sabe que o EBITDA é uma proxy de geração de caixa, né? De lucro operacional da empresa. Então, o que é a margem EBITDA? É quanto dessa receita aqui, que a gente falou do crescimento dela lá em cima, a empresa consegue transformar em EBITDA. Então, quanto mais uma empresa consegue transformar aquela receita, né? Aquilo que ela recebe,
em lucro operacional, mais eficiente é aquela empresa. Então, o que a gente gosta de olhar aqui, tá? E isso é muito importante de observar. Não é só o número frio, o número que você vai ver ali na sua tela ali do site que você usa para olhar os seus múltiplos ou o cálculo que você faz no Excel. Não é aquele número que está ali. É o filme, não é a foto, é o filme, é a evolução. A margem dessa empresa está subindo. Se a margem está subindo, significa que ao longo do tempo aquela empresa está ganhando eficiência. Então, essa é a importância de olhar não a foto, mas o filme. Olhar se aquela empresa tem ganhado eficiência e se a tendência é que ela continue ganhando mais eficiência. Então, isso a gente vai procurar. Empresas que consigam transformar boa parte da sua receita em EBITDA, em lucro operacional, e que essa dinâmica seja ascendente. Então é isso que a gente vai procurar, empresas com boas margens e com margens crescentes. EV/EBITDA, aqui é interessante para você não pagar caro. O que é o EV/EBITDA? Né? A gente já falou aqui no vídeo. Eu tropecei aqui, melhor voltar. Vai. 1, 2, 3 e... E o EV/EBITDA, que a gente já falou aqui, o indicador de valuation, né? Ele vai te impedir muitas vezes de pagar muito caro, né? O Enterprise Value, a gente já falou aqui no canal, né? Que é o valor da firma, né? Então é o valor do equity, o valor de mercado da empresa adicionado aí à sua dívida. E o EBITDA a gente já sabe que é o lucro operacional. Então quando a gente divide aqui um pelo outro, a gente tem a quantas vezes a geração de caixa, né, daquela empresa é o seu Enterprise Value atual. Então, o que a gente vai descobrir aqui? Se a empresa está cara ou está barata, né? Não é também uma análise simplesmente de olhar e falar, não, 5 vezes está barato, 10 vezes está caro. Não é isso. Você vai comparar com seus competidores dentro do Brasil, comparar com seus competidores internacionais, comparar com a sua própria média histórica, né? Por exemplo, aquela empresa negocia um múltiplo EV/EBITDA médio durante a sua história de negociação na bolsa de 8 vezes, hoje está 6. Então ela está negociando abaixo da sua média de valuation histórica. Então essa é a importância do EV/EBITDA, se certificar, né, que você não está pagando caro, né? E claro, como sempre, como a gente já falou e tem que sempre bater na tecla, o que vale é o filme, não a foto, e muitas vezes, né, o filme exige que você faça projeções futuras. Então não é só olhar a foto, olhar o filme é mais interessante ainda é você extrapolar para frente e olhar o futuro, né? Você projetar esse crescimento de receita que vai se manter, esse EBITDA que vai crescer. Se esse EBITDA crescer, a receita crescer e a margem crescer, essa empresa é um excelente investimento, tá? Então você tem que fazer essas projeções, estressar os seus modelos, né? Colocar as suas premissas para entender se os requisitos que você colocou aqui vão ser cumpridos. E o último aqui é um indicador que vai mais para base do risco, né? A gente vai falar mais de risco aqui quando a gente fala de dívida líquida sobre EBITDA. A gente sabe que o EBITDA é uma aproximação, né? Uma proxy de geração de caixa. E a dívida líquida é a dívida que aquela empresa possui. Então, o que a gente vai descobrir aqui quando a gente divide a dívida líquida pelo EBITDA? A gente vai descobrir quanto da geração de caixa daquela empresa a dívida representa. Então, empresas que tenham esse indicador aqui muito alto são empresas muito alavancadas, que possivelmente estão gastando, né, o seu lucro operacional, né, o seu lucro bruto, estão gastando muito com despesas financeiras, estão pagando muitos juros e sobrando pouco para o acionista. Então é interessante procurar empresas que tenham uma relação saudável de dívida líquida e EBITDA, né? Claro, isso varia de negócio para negócio. Alguns negócios são naturalmente mais alavancados, são negócios que exigem um endividamento maior e às vezes o capital de terceiros muitas vezes, né, inclusive, é mais barato do que o capital próprio. Mas o interessante é que essa relação dívida líquida e EBITDA seja ali abaixo de 3, abaixo de 2,5, tá? Se muitas empresas cumprem todos esses requisitos aqui, de ter bom crescimento de receita, bom ROIC, margem EBITDA subindo, em relação EV/EBITDA saudável, né? Não tá caro e possui até caixa líquido, né? Dívida líquida e EBITDA negativo. A empresa tem dívida negativa, ou seja, ela é caixa líquido, tem mais caixa do que dívida. Então, muito interessante quando a gente acha uma empresa que reúne essas características de ser pouco alavancada, não ser cara,
ter margens crescentes, ou seja, empresa que mostra ganhos de eficiência, ter um bom retorno sobre o capital investido e ainda crescer o seu top line, crescer as suas receitas ano após ano. Então, essa é uma forma de você escolher alguns indicadores fundamentalistas, combinar eles para fazer uma análise mais completa, lembrando sempre, olhar a evolução dos indicadores é importante, projetar os indicadores para frente, né, que são os múltiplos forward, né? Então você vai olhar, de repente, o EV/EBITDA não dos últimos 12 meses, mas você vai projetar essa receita para o próximo ano, vai projetar essa margem para o próximo ano. Se você fizer isso, você já tem um EBITDA projetado para o próximo ano, então você pode fazer um EV/EBITDA do próximo ano, de 2022, 2023 e assim por diante, para você descobrir esses mesmos indicadores potencializados por uma análise que você vai olhar para frente, uma análise que você vai extrair esse múltiplo já contemplando o crescimento, fazendo uma análise muito mais robusta. Então foi isso, pessoal. Esse foi o Mateus em Ação de hoje. Aprendemos a combinar alguns indicadores fundamentalistas para fazer uma análise mais robusta. Vou ficando por aqui. Tem muito conteúdo aí no canal. Segunda-feira que vem eu tô de volta. Não percam todo o conteúdo que a gente tem produzido. O Telegram da Bicapital Research está aí na tela e todos os links que vocês precisam estão na descrição do vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Bicapital, invista ou invista.